presidiárias travestis podem escolher se querem ficar em presídios femininos. É o que defende a PGR. O caso vai ser analisado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Pensão alimentícia, o que entra no cálculo? Se for comprovada a real necessidade do filho, a PLR vai entrar na base de cálculo e a despesa do pai vai aumentar. Souza Cruz é condenada a indenizar família pela morte de fumante. De quem você acha que é a culpa? Do fumante ou da indústria do cigarro? Cidadania e saúde para comunidades carentes do Mato Grosso. É o projeto Ribeirinho Cidadão. E é de barco que o Poder Judiciário e parceiros realizam essa grande força-tarefa, garantindo dignidade e respeito ao próximo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Hoje completa-se um mês da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. Os trabalhos de busca ainda tentam localizar 131 desaparecidos. O número de mortos chega a 179. O Ministério Público do Trabalho está acompanhando a execução do acordo, ou melhor, do pré-acordo feito pela Vale e que prevê vários benefícios às famílias dos empregados que perderam a vida na tragédia. Mas ainda não foi fechado um acordo definitivo de indenização. A Vale já informou que, entre outros benefícios, fará o atendimento psicológico aos parentes das vítimas e pagará auxílio creche e auxílio educação, além de danos morais para cônjuge, companheiras, filhos, pais e irmãos das vítimas. Em uma manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu a possibilidade de transferência de mulheres transexuais e travestis identificadas com o gênero feminino a presídios femininos. Os detalhes com o repórter Gabriel Ciafrei. A manifestação foi feita com base nos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Segundo a PGR, se mulheres transexuais e as travestis que se identifiquem com gênero feminino forem mantidas em presídios masculinos, haverá violação a estes direitos. A defesa foi feita em uma arguição de descumprimento de preceito fundamental encaminhada ao Supremo Tribunal Federal pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. A associação pede que mulheres transexuais sejam levadas para as penitenciárias femininas e que as travestis possam optar se querem permanecer nas masculinas ou também serem levadas para os presídios femininos. O caso vai ser analisado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que participação nos lucros e resultados não entra no cálculo da pensão alimentícia. Prevaleceu o entendimento de que a chamada PLR é verba de natureza indenizatória e, portanto, não compõe a remuneração do trabalhador. O caso chegou ao STJ por meio de recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. O TJ estadual havia negado a revisão de pensão por entender que a participação nos lucros e resultados não fazia parte da remuneração do pai. Aqui no STJ, o entendimento da terceira turma é o mesmo. Em regra, a participação nos lucros não compõe a remuneração do trabalhador. Mas existe uma exceção, decorrente de um julgamento na quarta turma. Quando a pensão não é suficiente para suprir as necessidades do filho, a PLR entra na remuneração. Por isso, a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo foi reformada. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, destacou que o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, embora tenha se fundamentado em uma premissa validada pelo STJ, deveria ter se aprofundado no caso concreto. Portanto, a terceira turma determinou que os autos retornem à origem para que as partes sejam ouvidas novamente. Se for comprovada a real necessidade do filho, a PLR vai entrar na base de cálculo e a despesa do pai vai aumentar. Este advogado explica que, embora existam regras para estipular a pensão, elas não são rígidas e variam de acordo com a situação. Se a pensão alimentícia foi fixada em termos de percentual sobre remuneração, o fato de eu ter recebido PLR não importa em aumento da pensão automático. Não é porque eu recebi a PLR e a PLR eu tenho que pagar 30% da minha remuneração que eu tenho que pagar 30% da PLR. São coisas separadas. Se eu já não deixei acordado que eu vou pagar a parte da PLR na pensão, PLR é uma coisa, remuneração sobre a qual está incidida a base de cálculo da pensão alimentícia é outra.
Um morador da cidade de Camaquã, no Rio Grande do Sul, foi condenado a indenizar em R$5 mil uma enfermeira. O motivo foram as agressões verbais cometidas por ele durante um atendimento em um posto de saúde. A autora da ação afirmou que atua no posto de saúde da prefeitura da cidade, que foi agredida física e verbalmente pelo réu quando atendia a esposa dele. Na justiça, a enfermeira ingressou com pedido de indenização por danos morais e materiais referentes aos gastos que teve com tratamento de fertilização in vitro para engravidar. De acordo com a autora da ação, a confusão aconteceu quando ela pediu ao casal uma nova requisição para a realização de um exame, pois a que foi apresentada estava vencida. Nesse instante, o réu passou a desferir palavras preconceituosas e de baixo calão contra ela e também lhe deu um chute no tornozelo. Tudo isso na frente de outros pacientes e de colegas de trabalho. À época dos fatos, ela estava com 5 semanas de gravidez. No dia do ocorrido, teve um mal-estar e, após um mês, teve um aborto. No juízo do primeiro grau, o pedido foi julgado procedente, sendo o réu condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10 mil, corrigidos monetariamente. Ele recorreu da sentença. No Tribunal de Justiça, a indenização foi reduzida para R$5 mil. Na decisão da 10ª Câmara Cível, o entendimento foi de que a condenação se restringe às agressões verbais. No entanto, foi ressaltado pelos magistrados que a causa do pedido indenizatório por danos morais não está única e exclusivamente fundada no aborto, mas também na humilhação e no sofrimento causados pelas agressões. E a seguir, viúva ganha ação contra Souza Cruz pela morte do marido. A decisão da 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça é, de certo modo, inédita e foi embasada em estatísticas. A Justiça Eleitoral descarta as urnas eletrônicas antigas de forma sustentável em todo o Brasil. Assim, quase 100% dos componentes usados na urna têm destinação correta. Veja na reportagem de Ruth Soares. Isso aí já foi uma urna eletrônica. Uma não, milhares, que em breve serão peças automotivas, televisões, aparelhos de DVD e até solas de sapatos. Após 10 anos de uso, a Justiça Eleitoral descarta as urnas depois de constatar que o custo de manutenção é mais alto que o do descarte. Desde as placas eletrônicas até todo o gabinete da urna, que é plástico, e todos os materiais, os cabos, eles são triturados em pedaços de no máximo 2 centímetros. Né? Esse tamanho não permitiria que ninguém pudesse usar um chip ou fizer qualquer coisa semelhante. Mas esse material triturado, desde que ele seja desmontado adequadamente antes e separado, ele permite que eles possam ser vendidos. Urnas de todo o país são trazidas para uma empresa contratada pelo TSE para fazer o descarte ecologicamente correto. Neste trabalho estão empregadas 50 pessoas que, organizadas em uma espécie de linha de desmontagem, descartam em média 1.000 urnas por dia. Para isso, é preciso separar o plástico do metal, desconectar cabos e componentes eletrônicos. Carcaças vão para uma máquina e placas eletrônicas para outra. Tudo é triturado. Técnicos da Justiça Eleitoral supervisionam todo o processo. A gente estima que 98% da urna eletrônica ela vai ser reciclada depois. Ou seja, o plástico, a bateria, a parte de cabo, né, que é a parte de cobre, e também a parte eletrônica da urna. Este trabalho não tem custos para a Justiça Eleitoral. Ao contrário, a empresa paga aos cofres públicos 88 centavos por quilo de material destruído. O lixo eletrônico ele é responsável por grande parte de poluição dos rios. As urnas eletrônicas elas contêm substâncias que são tóxicas, como, por exemplo, o chumbo. Então, é muito importante que seja dada a destinação correta. A 11ª Câmara de Direito Público manteve decisão da 3ª Vara Civil de Marília, em São Paulo, que condenou o ex-prefeito Mário Bulgarelli por improbidade administrativa. A decisão determinou a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 3 anos e pagamento de multa, além da proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios e investimentos fiscais
também pelo prazo de 3 anos. O Ministério Público ajuizou a ação alegando que o ex-prefeito teria contraído dívidas durante o mandato em 2008, que não podiam ser cumpridas integralmente naquele exercício financeiro. Ainda segundo o MP, Bulgarelli também teria aberto créditos adicionais por excesso de arrecadação, sem garantias de cobertura. A indústria Souza Cruz foi condenada pela Justiça Gaúcha a pagar R$ 637.500 pela morte de um fumante em decorrência de uma doença pulmonar. A princípio, o valor foi fixado em R$1 milhão, mas o relator do caso reduziu o valor baseado no argumento de que não é apenas o fumo que pode causar a doença. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que no mundo inteiro, mais de 7 milhões de mortes são provocadas pelo tabagismo. De quem você acha que é a culpa? Do fumante ou da indústria do cigarro? Aí é das duas partes. Porque, um exemplo, a indústria está no papel dela, né? Para produzindo e para lucro. E a pessoa é por intuito dela mesmo. Os dois juntos, né? Um por incentivar, fazer propaganda positiva, que são coisas boas, e a pessoa por também não ter uma autoestima boa, né? Eu, por exemplo, nunca peguei um cigarro na mão. Foi justamente esse fator que embasou a defesa da viúva. Em 1998, o marido dela foi diagnosticado com a doença broncopulmonar obstrutiva crônica, conhecida como DPOC. No ano de 2005, ela disse que o marido ajuizou ação cautelar de produção antecipada de provas, em razão do estado debilitado de saúde em que se encontrava, reconhecido por perícia com médico pneumologista o nexo entre a doença e o uso do cigarro. Os danos causados pelo tabagismo foram progredindo silenciosamente com o passar do tempo e, quando detectada a doença, já não havia reversão do quadro. Nesta foto, ele aparece com o tubo de oxigênio ao fundo. A autora da ação conta que ele já não respirava mais sozinho, só com o equipamento, e se deslocava apenas com a ajuda de outras pessoas. Ela tinha muita tosse. Quando ele tossia, ele assim parece que ia se passar. Eu penso que ele morreu por causa do cigarro. A ação indenizatória por doença acabou sendo extinta porque o autor morreu. O processo foi extinto por prescrição. Então, entramos com uma nova ação indenizatória com um novo fato gerador, que foi o óbito da vítima. A decisão da 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça é, de certo modo, inédita e foi embasada em estatísticas. Existem dados que são cientificamente incontroversos e que relacionam determinadas doenças ao vício do tabaco, ou seja, ao fato da pessoa fumar durante muito tempo, né, desencadeia estatisticamente algumas doenças. Inclusive, ao condenar e responsabilizar a indústria do fumo, né, nós acabamos levando em consideração a estatística para reduzir o montante da indenização, já que boa parte das doenças são, como se chamam, multifatoriais, ou seja, há mais de um fator, potencialmente, né, abstratamente, que podem desencadear aquela doença. E continuamos falando sobre este assunto aqui nos estúdios da TV Justiça, com a presença do advogado especialista em saúde, Dr. Samuel Marçal, a quem eu agradeço a presença aqui conosco. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. É um prazer estar com vocês novamente. Doutor, existe um termo que se aplica nesse caso? Antes eu pergunto o que significa exatamente e como ele se aplicaria. Seria a chamada responsabilidade aquiliana. Na Constituição já é prevista, inclusive, essa responsabilidade e as decisões levam em conta essa culpa aquiliana, né? Que ela é extracontratual, quer dizer, ela se baseia naquilo que traz prejuízo à pessoa e a bens. E no caso da indústria de tabaco, a indústria atua sabendo dos riscos de promover o vício e de trazer prejuízos à saúde por conta disso.
As campanhas são intensas contra o tabagismo, né? Há quase 2 décadas, o Brasil não permite mais aquelas campanhas vinculando o esporte, atividades físicas com o cigarro, que era muito comum na década de 80, início de 90. Mas, enfim, o consumidor, em tese, ele está bem informado sobre os males do tabaco. Ainda assim, entrou na justiça, a indenização é quase que certa. Já há uma jurisprudência em torno disso? Sim, o que se entende ao longo desse tempo todo é que realmente não existe vínculo entre saúde e qualidade de vida e tabaco. A ciência já comprovou isso. E as pessoas que, ao longo dos anos, foram tendo a sua saúde prejudicada, quando elas fizeram essa ligação, tanto a justiça quanto os órgãos de saúde, a OMS, por exemplo, emitiram pareceres atestando que sim, o cigarro promove isso. Portanto, uma das punições que a indústria de tabaco teve foi para que não mais fizesse comercial qualquer, vinculando à saúde ou vinculando ao esporte ou qualquer outro tipo de vinculação. Pelo contrário, nas embalagens de cigarro você tem que colocar qual é o dano que o cigarro e o consumo do cigarro vai promover. Então, as ações, quando elas são levadas à justiça, e o direito não socorre os que dormem, então é preciso que a população tenha mais consciência, inclusive, de que existe um direito que a protege no consumo do cigarro. Quando essas ações são movimentadas, o direito também se movimenta e é garantido à pessoa, na maioria das vezes, dependendo da análise do caso. Agora, curiosamente, as grandes batalhas que iniciaram esse processo de revisão do que o tabaco faz começaram nos Estados Unidos, que tem uma jurisprudência muito grande em termos de decisões. Muitas decisões são tomadas a favor dos consumidores. No Brasil, a jurisprudência vai no mesmo sentido, mas são poucas ações. Os consumidores que têm problemas, eles talvez estejam dormindo um pouco em relação a isso, apesar das campanhas? É comum o cidadão norte-americano fazer valer o seu direito por causa da própria Constituição, inclusive a quinta emenda garante ao cidadão a garantia essencial dos seus direitos lá nos Estados Unidos. A nossa Constituição também é muito específica para garantia de direitos. A questão é que o cidadão, muitas vezes, ele se intimida ou por não se achar capaz, ou por achar que o direito é para pessoas que são ricas, ou por não ter uma informação suficiente de quem procurar. Muitas vezes o cidadão não sabe se ele procura uma defensoria pública, uma promotoria, um advogado, quem ele procura. Então, informar ao cidadão que o direito dele é garantido e que procure um advogado, em primeiro lugar, é fundamental para que ele entenda que sim, esse direito pode ser levado a termo. Bom, a gente está falando daquele cigarro tradicional, convencional, que é mais conhecido. Agora, o cigarro eletrônico, existe alguma legislação específica que regulamente esse tipo de cigarro, ou narguilé, enfim? Desde 2009 é proibida a comercialização, importação ou qualquer tipo de negócio com cigarro eletrônico, pelos mesmos motivos. Não existe norma que determine que ele não é lesivo, que ele não possa ter alguma letalidade no consumo progressivo. Então, não é autorizado no país, não existe uma legislação que autorize esse consumo e essa comercialização. E tanto ele quanto o narguilé ou outras formas paliativas ao cigarro são tão condenáveis quanto. Se o cidadão consome e vem a ter um prejuízo e aciona aquela indústria ou aquele fabricante ou aquele fornecedor, muito provavelmente a causa dele vai ser vitoriosa. Além disso, ainda temos os cigarros falsificados, e isso também é motivo de entrada na justiça. E aí a gente tem uma cadeia, né? Desde onde ele é fabricado até onde ele é vendido, e é comercializado no país, muitas vezes em lugares de interior, de difícil fiscalização, de difícil acompanhamento. Mas nesse quesito eu acho que cabe aqui um reconhecimento à atividade que a Polícia Federal faz e os órgãos competentes fazem, porque o índice de apreensão é bastante elevado no país, ainda que tentem entrar muitas vezes, mas hoje é conseguido, os órgãos conseguem sim impedir que muito disso seja trazido para dentro do país. Ok, doutor Samuel Marçal, muito obrigada pelas informações, pela participação conosco. Até a próxima. Sou eu que agradeço. Até a próxima. Um abraço a todos. Boa tarde. E você vai ver no próximo bloco, Mutirão da Justiça leva saúde e cidadania à população ribeirinha do Mato Grosso. E é de barco que o Poder Judiciário e parceiros realizam essa grande força-tarefa, garantindo dignidade e respeito ao próximo. Que palavra dita é improvisação, no movimento do corpo desenha a imaginação. O refrão desta semana é com o ator, cantor e compositor João Pedreira. Percebia que muitas das bandas que até mesmo eu gostava
eram bandas que não tinham uma presença no palco, não se comunicavam muito com o público, era uma performance, a gente no teatro chama de ensimesmado, né? Rodopiou, minha noção, embaraçou meu coração. Sacolas plásticas são utilizadas no mundo inteiro por milhões de pessoas o tempo todo e elas demoram muito para se decompor. Por causa disso, há 6 meses atrás, eu decidi parar de usar sacolas plásticas. Quando me oferecem em mercado, eu não aceito, coloco na minha bolsa ou ponho naquela sacola reutilizável. Meu nome é Letícia Cortez e esse é meu jeito de viver melhor. O Ministério Público Federal pediu ao Superior Tribunal de Justiça prioridade no julgamento de recurso que trata de réu condenado por redução de trabalhadores à condição análoga à de escravo. Em 2001, o empresário Cícero Alves Maciel Macedo, flagrado praticando o crime, foi condenado em primeira instância a 2 anos e 4 meses de prisão em regime aberto. Mas o recurso do empresário foi acatado pela 2ª turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que reformou a sentença. O Ministério Público Federal recorreu ao STJ para que seja retomada a condenação, alegando que a sentença foi baseada em provas judiciais e policiais recolhidas no local do crime, como laudos e documentos que comprovam as condições impróprias da fazenda. Ao todo, 28 trabalhadores foram aliciados. O caso segue indefinido e tem possibilidade de prescrever em 2021. Por isso, o Ministério Público Federal pediu para que a Corte Superior dê prioridade ao caso. Conselho Regional de Educação Física de São Paulo não pode mais exigir registro profissional de professor de tênis. Decisão da Justiça libera a atuação de profissionais do esporte em clubes paulistas. Henrique praticamente cresceu nas quadras de tênis. Pratica o esporte desde os 8 anos de idade. E quando cresceu, decidiu. Queria ser professor da modalidade. Compartilhar com os alunos tudo o que aprendeu. Eu comecei a criar o gosto de poder dar aula de tênis também. E daí para frente, eu comecei também a fazer cursos, né, também para poder me profissionalizar, ficar melhor na minha área de campo, né, que eu trabalho. E daí para frente esse interesse para poder continuar a dar as aulas de tênis. Mas o atleta esbarrou em um obstáculo: o registro do Conselho Regional de Educação Física. A exigência é com base na Lei 9696 de 1998, que regulamenta a profissão. Na educação física em si, eu consegui começar o curso, né, mas eu não terminei, eu só fiz até a licenciatura. Mas com a experiência no tênis, né, a dar aula, eu não parei até hoje, eu sempre vou me reciclando, sempre eu vou atrás para fazer as melhorias para dar aula, e até hoje não quis parar e estou aí para poder ensinar quem precisar jogar tênis. Henrique resolveu então recorrer à justiça. Argumentou que a universidade não oferece treinamento técnico, já a experiência em quadra, sim. Diante disto, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal liberou o rapaz para dar aula. Em outros estados, as decisões têm sido semelhantes. A mais recente, do Judiciário Paulistano. A decisão foi do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O magistrado que analisou o caso entendeu que o curso de Educação Física não prevê disciplina específica de professor de tênis. E, por isso, o Conselho não pode exigir formação dos profissionais da área. É uma discussão meramente jurídica, porque não há previsão em lei. Assim, tem gente que acredita que, às vezes, um profissional de Educação Física que não teve nem a matéria na faculdade, não tem a mesma capacidade do que, por exemplo, uma pessoa que nasceu com tênis, que começou desde criança como boleiro, enfim, mas isso acaba sendo uma opinião pessoal, né? Onde a gente vai mesmo é na vedação dos princípios constitucionais. Os conselhos de educação física são categóricos. Só a formação acadêmica permite que um bom serviço seja prestado. Ninguém pode contestar a importância do profissional dentro das suas habilidades, né? E com a educação física não é diferente. O profissional de educação física ele é habilitado para prescrever exercícios, para ensinar modalidades esportivas dentro de todas as suas áreas de atuação. Já os juristas desportivos alertam: é preciso que o Poder Judiciário trabalhe em melhorias na lei, porque a atual legislação
abre brecha para questionamentos. É uma lei muito falha. Falha no sentido de ineficiente e insuficiente, principalmente. Por quê? Porque ela deixa uma margem muito ampla para a interpretação. Nestes casos, esses profissionais buscam o Poder Judiciário, com base na sua interpretação, vai solucionar aquele caso, vai integrar a norma e muitas vezes decidindo, como é o caso dos julgados recentes, de forma a liberar este profissional a atuar, mesmo sem o devido registro. Olha só, Rafaela, a Justiça Mato-Grossense desce o Rio Cuiabá numa grande missão: atender pessoas que vivem em locais de difícil acesso do Pantanal de Mato Grosso. É o projeto Ribeirinho Cidadão, realizado pelo Poder Judiciário, Defensoria Pública e parceiros. A 12ª edição do projeto levou, além de serviços jurídicos, muita cidadania e saúde para as comunidades carentes. Confira. Pantanal de Mato Grosso, municípios de Santo Antônio de Levegé, Barão de Melgaço e Poconé, não tão distantes da capital, em média 100 quilômetros. Mas pelo difícil acesso às comunidades da região, muitos serviços não chegam diariamente. Mas a união de esforços tem levado esperança e cidadania há 12 anos aos moradores dessas localidades. E é de barco que o Poder Judiciário e parceiros realizam essa grande força-tarefa, garantindo dignidade e respeito ao próximo. Na etapa fluvial, durante a edição de 2019, por 11 dias, as equipes percorreram de barco 36 comunidades do Pantanal. As ações também foram realizadas por terra, totalizando 46 comunidades atendidas em 20 dias de expedição. E tem um pouquinho de tudo: conscientização ambiental, atendimentos com diversos órgãos, como o INSS, emissão de documentos, consultas com médicos, dentistas e até a oficialização de união com o casamento civil. Tudo de graça. Isso que é o melhor, mais bom, né? Os ribeirinhos, todos os anos, esperam ansiosos pelas equipes do projeto, já que muitos não teriam dinheiro para ir até a cidade. Nós temos que correr lá no Barão. E não é fácil, porque a gasolina, essas coisas, né? Tem que correr atrás, né? É difícil para nós, não é fácil. E para garantir o sucesso da ação, servidores e voluntários não medem esforços. O trabalho voluntário nos engrandece, né? Nos torna mais humanos e com essa questão da humanidade a gente pode olhar o outro de uma forma diferenciada e com isso o tratamento nosso como médico vai ser muito melhor. Você vê a energia de cada um ao levantar, ao querer buscar o resultado do trabalho, a propiciar o bem às pessoas. Isso a gente percebe no atendimento, na tratativa de urbanidade, no zelo com cada cidadão que aqui se aporta. Eu posso dizer que está dentro daquilo que nós, a equipe toda, sonhávamos em ter e propiciar o bem. Rafaela, Maomé não vai à montanha, a montanha coloca o boné, pega o barco e vai até o Maomé, na beira do rio. Com certeza. A cidadania, saúde e muita alegria também, né? Muito gratificante esse projeto. Essa prestação de serviço é muito bacana. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima semana para todos nós. Obrigada pela companhia, uma excelente tarde para você. Até amanhã.